Como é não abafar os seus sentimentos e ainda assim continuar vivendo a tua vida? Quando eu vejo que eu tô passando por momentos muito difíceis ali na vida, eu tento de todas as maneiras não ignorar o que eu tô sentindo. Por quê? Eu sei muito bem como são esses reflexos no corpo. E muitas vezes as pessoas, quando elas estão na bad, sei lá, quando levam um pé na bunda, foram despedidas, enfim, N possibilidades. Quando você tá passando por uma situação super delicada na sua vida, a maioria das pessoas acabam se deixando abater por esses sentimentos e não conseguem viver a vida, não conseguem se incluir de maneira alguma. Eu sempre bato muito na tecla de que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E eu dependo de mim mesma o tempo todo, a todo instante. Então, eu realmente preciso estar ativa na minha vida para não me deixar abater pelos meus sentimentos, até porque os sentimentos eles passam, eles são passageiros. E minha irmã ela até fala que ela acha muito bonita a forma como eu levo nessa questão ali dos meus sentimentos, que não é algo que eu realmente paraliso a minha vida, não. Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo o que eu gosto e ainda assim eu não ignoro o que eu estou sentindo. Como é isso realmente na prática? Existem alguns pontos que eu comecei a fazer esses combinados realmente comigo, só que antes de eu trazer esses combinados, eu quero explicar para vocês a questão de como eu sempre enxerguei a vulnerabilidade e quão difícil é hoje eu tentar olhar de uma forma diferente. Quando eu era mais nova, eu sempre fui chamada daquela criança, a chorona, que a Tef sempre chorou por tudo, que não pode falar muita coisa, que aí eu já, né, acabava me desabando ali de chorar. Então, por muito tempo na minha vida, eu entendi que eu ser vulnerável era como se eu fosse uma pessoa fraca. Não que na verdade era algo bom, que na verdade eu estava expondo, colocando para fora os meus sentimentos e me libertando desse peso. Eu fui fazendo terapia, eu fui me conhecendo, então, de forma consciente, eu sei que você demonstrar sua vulnerabilidade, você demonstrar os seus sentimentos, não tem nada de errado. Pelo contrário, requer, na verdade, muita coragem para isso. Com os ensinamentos que eu tive da minha vida, né, com as minhas raízes, que todos nós temos e não tem como você arrancar, eu sinto essa dificuldade de falar, olha, não tá bem, eu não tô bem mesmo não, sabe? Não tá legal aqui, não tá sendo bacana. Eu tive que trabalhar muito a questão do diálogo interno para não me deixar simplesmente abater pelos meus próprios sentimentos, me sentir sufocada, porque de alguma forma é como se de uma forma inconsciente até, né, eu entendesse que eu estava sendo uma pessoa fraca, sendo que na verdade não sou. Houveram alguns momentos da minha vida que eu estava realmente na merda, entendeu? De eu reconhecer isso dentro de mim. Só que eu comecei a fazer os combinados da situação de é muito importante que você tenha uma reunião com você mesma. Essa reunião pode ser todos os dias, Stephanie? Pode. Essa reunião pode ser uma vez por semana? Pode também. Veja o que faz sentido para você. Eu comecei a fazer essas reuniões aos finais de semana. Perceba, finais de semana. E com isso, eu já sou uma pessoa caseira. Quando eu estava ali na bed, eu fiquei mais ainda. Eu tive esses momentos comigo em que eu falei: tudo bem, Stephanie, durante a semana você vai dar o seu melhor. E o melhor, gente, não é 100%, não é nada disso. Mas o melhor é, por exemplo, eu dar o meu melhor no meu trabalho, é eu dar o meu melhor ali, eu indo pra academia, é eu dar o meu melhor tentando fazer coisas novas, coisas diferentes. E não é fácil, eu não tô te falando que seja fácil, mas também não é impossível. Então, não é que necessariamente você precise se sentir bem para você fazer o que é necessário ser feito por você. Por exemplo, você precisa se alimentar, você precisa cuidar do teu corpo, você precisa cuidar da sua mente, você precisa se fazer pertencente à sua própria vida, sabe? Durante a semana, todos os dias eu vou à academia, eu me alimento de uma forma que seja saudável, eu tento fazer alguma coisa diferente, mesmo que seja algo pequeno. Eu procuro estar meditando, por mais que às vezes eu não me sinta, né, tão confortável ali na meditação. Então, às vezes, o que em dias normais, vamos dizer assim, em dias que eu me sinto bem, que eu me sinto tranquila, eu faço uma meditação de 20, 15 minutos tranquilo. Em dias que eu não estou bem, eu faço uma meditação de 5 minutos. E aí, às vezes, é uma meditação de, sei lá, eu estar em total silêncio por 5 minutos. Ou eu realmente colocar uma música ali que eu sei que eu consigo, na verdade, né, criar essa conexão comigo mesma. Mas eu não me deixo de lado. Chega final de semana, amor, final de semana, esqueça, final de semana
eu estava realmente na fossa, eu estava ali na bad. Era um momento de chorar, era um momento de eu conversar abertamente comigo mesma, sem máscaras, sem orgulho, sem ego, sem nada disso. Eu tirei os finais de semana para poder chorar. E chorar muito. E conversar comigo claramente. O fato de eu morar sozinha é algo que ajuda, mas também não quer dizer que só porque você não mora sozinha que você não consiga, você consegue. Mas eu digo no sentido de que eu gosto de falar em alto bom som, tá? Então eu converso comigo de Stephanie, tá, o que tá te doendo? É isso, isso e isso? Qual é o cenário que realmente tá te fazendo mal? É esse cenário? Tá, mas é isso que tá acontecendo? Não é isso. Então, assim, o que está acontecendo atualmente são esses pontos aqui. Você tá triste por isso? Ok, tudo bem. Você quer chorar? Chora. Você quer xingar a pessoa? Xinga. Você quer xingar a situação? Xinga. É importante você colocar pra fora. E era uma questão de que no começo, claro, né, nos primeiros finais de semana, eu realmente ficava na bad ali o dia inteiro. E não tem nada de errado, tá, gente, em você não se sentir bem. É muito aquela situação de tá tudo bem você não se sentir bem. Eu acho que é importante você chorar. Ai, quanto? Não sei, cara. É o teu corpo, são os seus sentimentos, sabe? Às vezes você tá guardando ali sentimentos de tantos anos. E às vezes você pode achar que tá chorando por aquela situação em específico. Claro que pode ser aquela situação, mas aquela situação acaba engatilhando outras situações do teu passado. Então, às vezes você tá chorando de situações de muitos anos atrás. Aí depois eu comecei a sentir que eu estava me sentindo melhor, então eu chorava um pouco no período da manhã, e aí o período da tarde eu ia treinar, eu ia ler, eu ia encontrar alguém que eu goste. Essa reunião comigo mesma começou a fazer muito sentido, que eu comecei a limpar mesmo. Para além disso, eu até trouxe alguns caderninhos aqui. Eu gosto muito da escrita terapêutica. E não estou brincando quando eu digo que eu gosto muito da escrita terapêutica. Geralmente eu escrevo, tipo, uma folha, sabe, assim, inteira. E às vezes eu escrevo mais de uma e tá tudo bem também, não tem problema algum. Acabo grifando algumas questões. Nossa, olha só que aleatório. Eu até abri um aqui. Isso é de 2024. E aí tá aqui que eu grifei: a intensidade distorce o tempo. E realmente, distorce. Enfim, eu gosto muito da escrita terapêutica, ajuda muito. Só que para além disso, né, além das escritas, como eu trouxe aqui para vocês, eu gosto também de me enxergar, como eu trouxe, na minha própria vida. Então eu vejo sim o que tá me doendo ali, mas eu gosto de ter um caderno, é como se fosse um caderno da gratidão. Eu não sei nem porque eu coloquei aspas, porque é da gratidão mesmo. Porque é onde você vê o que você teve de bom ali no seu dia, sabe? O que realmente você fez de bom por você, o que passa ali totalmente despercebido na sua vida. E são questões que, se você parar para olhar, são pequenas, sabe? Por exemplo, teve aqui um que eu coloquei: gratidão por ter acordado uma hora mais cedo. Enfim, então não precisa ser nada gigantesco. É importante você também ter esse caderno para você poder escrever, seja no caderno, seja no bloco de notas, mas pelo que você é grata, sabe? Você é grata por estar viva, você é grata pela roupa que você tá usando, você é grata por você conseguir falar, porque você consegue encontrar o equilíbrio. Mesmo que, por exemplo, você esteja passando por um momento delicado na sua vida, ainda assim você consegue olhar as coisas boas que estão acontecendo, sabe? Mesmo mediante a esse momento merda da tua vida. Essa é a realidade. É muito bom quando você começa a se enxergar nesses pontos. Tem essa reunião com você. Se você puder ter essa reunião todos os dias, maravilha, tenha. Não precisa ser uma reunião, tá, gente, do dia inteiro, mas é um horário que você sente que você tá mais tranquila. Então, por exemplo, às vezes eu preciso ter essa reunião comigo durante a semana. Então, durante a semana eu sei que é mais tranquilo no momento noturno. Então, por exemplo, umas 9 da noite, dependendo do dia, eu sei que eu estou mais tranquila. Então eu tenho essa reunião comigo. Mas para além disso também, eu tenho esse momento da escrita, esse momento de colocar para fora o que tá me fazendo mal. E muitas vezes eu não leio. Na maioria das vezes eu não leio, na verdade, tanto que eu fui parar para ler agora, né, com vocês. Mas eu não leio, porque é como se literalmente, sei lá, eu estivesse vomitando, eu tô colocando para fora. A partir do momento, se eu vou ler naquele momento da minha vida, daquela fase que realmente eu tô mal, é como se eu engolisse novamente, entende? Então, na minha cabeça. Cabeça, fontes da Stephanie aqui, tá? Então eu simplesmente escrevo e coloco para fora. Para além disso, eu gosto também do momento da gratidão, porque é onde você realmente encontra esse equilíbrio.
Outro ponto muito interessante é você fazer coisas pela primeira vez. Tem coisas que eu tenho muita vontade de fazer e eu fui me deixando de lado por isso. Fui deixando realmente de lado esses pontos porque, né, tem a vida, tem a correria do dia a dia, e aí tem o trabalho, e aí tem as pessoas que você se preocupa. E eu falei, cara, não, eu vou fazer minhas coisas sim ali pela primeira vez. Então, comecei a anotar, claro. Eu sou muito, como vocês viram, né? Eu sou muito das antigas de realmente escrever. Eu estou me permitindo vivenciar, sabe, essa nova fase da minha vida. São pontos que eu vejo que são importantes, porque digo e repito, tá tudo bem você não estar bem, tá? Não tem problema algum. Só não está tudo bem você se deixar de lado por não estar bem, compreende? Tenta então colocar em prática, tenta colocar por uma semana, não falo nem um mês, tenta colocar por uma semana e veja como que você vai se sentir depois dessa uma semana. Veja como que realmente vão estar as suas emoções, se essa tristeza ela ainda vai estar tão grande dentro de você. Eu não tô te falando que vai sumir, não é isso, mas é algo que vai amenizar e muito. E também é onde você vai começar a enxergar quantas coisas boas acontecem no seu dia a dia, mesmo mediante as situações que estão ocorrendo atualmente. Coloque em prática e depois comenta aqui como que foi pra ti, tá bom? Beijo!